Jesus vai dizer assim: não julgueis segundo a aparência. Mas aí a palavra de Deus vai nos dar autoridade de julgar segundo a reta justiça. O nosso julgamento tem que ser pela palavra, irmãos. E o que é esse julgamento? É você condenar, corrigir, reprovar tudo aquilo que se coloca como princípio de Deus, que não condiz com a justa, a reta justiça de Deus, com a palavra. Só que eu fico olhando, pense no sistema do inferno. Eu falo isso com indignação, de ver as pessoas mantendo esse sistema, preso, escravo dentro do sistema, e dizendo que é de Deus, fazendo a obra do diabo, na direção do diabo, vivendo uma vida cega pelo diabo, vivendo uma adoração reprovada por Deus, aonde estão vivendo um sacrifício de tolo, aonde entregam, devotam suas vidas à religião, ao sistema do diabo, e diz que é de Deus. E dizem que são de Deus. O que eu fico indignado é de ver as pessoas dentro do sistema religioso, que são os religiosos, usando para julgar o mundo, para julgar as pessoas que não são da sua religião, a religião. Eles não julgam pela reta justiça, pela palavra de Deus. Eles julgam pela vida religiosa deles, pelos princípios, os padrões, a formalidade religiosa deles. O juízo que os religiosos fazem, e eu quero dizer para você, principalmente, o grupo religioso terrível, os evangélicos. A religião evangélica. Espera aí. Ô, meu locução. Eu sei. Vou deixar o carro lá para levar. Mas se por acaso ele chegar, você liga para mim. Eu ligo. Eu aviso, tá bom. Porque quando ele chegar, eu não tenho um lugar para alimentar ela, aí você liga. Eu sei, tá bom, já sei. Tá Ele certo. vai de lá. Pronto, pode deixar a locução. Eu ligo para a senhora. Vamos voltar aqui. Então, principalmente, gente, os adeptos do sistema religioso evangélico, pense num povo para querer tomar o lugar de Deus, para querer falar de Deus, para querer dizer que é o povo exclusivo de Deus, que julga aqueles que não são da religião evangélica. Pense num grupo, diante de todos os religiosos, o mais hipócrita, os mais pagãos, os mais que vivem na mentira, os mais que dizem que são de Deus. O sistema religioso evangélico, ele forma pessoas robotizadas, alienadas, sem entendimento. Eles formam pessoas dentro de uma alienação. Eles formam pessoas fanáticas, cegas, dentro de uma vida religiosa, onde eles defendem, onde eles se entregam, onde eles têm a vida dele como dependência da religião. E quem não for desse sistema religioso é do diabo. Eles julgam as pessoas pela sua religiosidade, pela sua formalidade religiosa, pelos seus princípios religiosos. Não é pela palavra, não. Primeiro que o sistema religioso evangélico não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Os adeptos do sistema religioso evangélico não vivem, não estão guiados nem andando no evangelho. E quem não for evangélico, para ele não é de Deus. Eu perguntei uma vez a um evangélico.
Porque eu era evangélico. Se tem alguma religião que eu participei um dia na minha vida, foi a religião evangélica. Por quê? Todo mundo pensa que para seguir a Deus tem que ter uma religião. Para estar em Deus tem que estar numa religião. Para ser de Deus e encontrar a salvação de Deus tem que ser dentro da religião. E eu pensei que a religião evangélica era a verdadeira, por onde eu encontrava Deus. Como também o católico pensa que a religião verdadeira é a religião católica. Os testemunhos de Jeová pensam que a religião verdadeira é a dos testemunhos de Jeová. Os mormons pensam que a religião verdadeira, para ser de Deus, estar em Deus, encontrar Deus, é a religião dos mormons. Então todos eles defendem seus princípios e valores religiosos. Eles vão estar dizendo, vivendo o mundo dele de Deus, dentro da sua religiosidade, dentro da sua instituição religiosa. E quem não tiver nesse mundo, para eles, não é de Deus. Eu vivi isso. Porque eu passei um bom tempo. Eu conheci Jesus e pensei que eu tinha que estar em Jesus dentro da igreja evangélica. E eu participei de igrejas evangélicas. Eu participei. Mas só que quando eu comecei a crescer no conhecimento de Deus, examinando, como disse Jesus, as Escrituras, para não errar, e para que eu conheça a Deus pelas Escrituras, quando eu comecei a crescer no conhecimento na graça, quando eu comecei a deixar de ser menino, não sendo mais levado por vento de doutrina, nem por discurso, sermão, filosofia dos homens, nem sendo mais negócio de homens, nem propriedade de sistema, nem vivendo uma vida de fé em Deus vã, uma adoração vã, uma vida de sacrifício de tolo. Quando eu comecei a conhecer a palavra, eu fui me afastando disso. Eu fui vendo a verdade. É o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu passei a conhecer a verdade, buscar o conhecimento dela e prosseguir em conhecer, e até hoje eu permaneço buscando o conhecimento dela para cada dia mais me corrigir e se manter na direção de Deus, eu fui liberto. Por quê? Porque eu criei em Jesus e entendi que eu tinha que ter a minha dependência de vida com Ele submetida ao sistema, dentro da liderança do homem. E eu passei a ser manipulado. Eu passei a ser robotizado. Eu passei a ser alienado, com a mente cauterizada, com a minha vida entregue ao homem, dentro do sistema, vivendo o que o homem determinava, como se fosse para Deus. Quando eu passei a conhecer o que Jesus ensinou, eu vi que estava errado aquela direção, que me construía na mente, que me formava no entendimento dentro da igreja. Eu disse: não, está errada essa informação. Esse entendimento que está sendo formado dentro da igreja, para mim, não é o que Jesus ensinou. Então logo eu me afastei. Eu me afastei. Porque eu conhecia a verdade. Porque o meu entendimento, quando eu estava dentro da religião evangélica, eu fui ensinado de que se eu não estivesse na igreja, não era de Jesus. Para eu ser salvo, eu tinha que estar na igreja cumprindo todo o ritual e formalidade que os homens determinavam lá como se fosse de Deus. E eles usavam texto. Por isso que eu acreditava. Mas quando eu comecei a analisar esses textos que eles usavam, e comecei a examinar com o que Jesus ensinou, eu vi que não tem nada a ver. Então hoje, eu não vivo mais dentro do sistema religioso porque eu fui liberto. Seja ele qual for o sistema religioso. É cadeia de Satanás que prende a humanidade. Porque o religioso, ele julga as pessoas pela religião. O religioso, ele vive pela religião. O religioso defende causas e princípios da religião. O religioso entende que é de Deus pela religião. O religioso entende que está servindo a Deus na obra religiosa. O religioso, ele tem a convicção de salvação na religião. Quer ver uma coisa? Priva ele da igreja para ver se ele não se sente desviado de Deus. Se o religioso não tiver uma igreja, ele não tem Deus. A dependência de Deus dele é na igreja. Ele está perdido de Deus se não tiver igreja para ele. O religioso acha que para seguir a Jesus e ser de Jesus, tem que estar vivendo obra, ritual, cerimonial, obrigação, ordenança de religião de igreja. Quer ver uma coisa? Se ele não for para o culto, ele não buscou a Deus. Se ele não estiver nas reuniões solenes,
dos cultos, das tarefas religiosas, ele não serve a Deus. De logo, estou afastado de Deus. Nunca mais eu fui buscar a Deus. Por quê? Porque o religioso foi manipulado a mente dessa pessoa, que tornou-se uma religiosa, a viver presa, dependente, escravizada, centralizada na religião, seja qual for a instituição. Se ele não tiver ali, o cérebro dele, que foi cauterizado, faz ele entender que não é de Deus. Jesus manda julgar sim, mas julgar pela reta justiça, pela palavra. Jesus não manda julgar pela aparência. Os religiosos julgam pela aparência. Nem todos. O grupo religioso que mais julga as pessoas é o evangélico. São os evangélicos que eu fazia parte. Hoje eu não faço mais parte. Quer ver uma coisa? Para você saber se eu estou falando a verdade ou não. Faz parte deste grupo religioso evangélico. Primeira coisa, tu vai ter que se moldar ao grupo, não é a Deus. Não é Deus que pede essa formalidade religiosa evangélica. É a religião. Se você estiver dentro deste grupo religioso, principalmente algumas denominações que são mais radicais do que outras, aí alguém diz assim, não, mas tem que ser radical, para não deixar o pecado dominar. Tem que ser radical. Se for para ser santo, eu sou radical. Essa radicalidade sua religiosa não é santidade para Deus não, viu? Está pensando que pecado é você roubar, prostituir, matar, estrupar? É só isso, é? Está pensando que pelo fato de você estar dentro de uma vida religiosa, você está santificado por Deus, é? Está isento do pecado, é? Você agora é de Deus? Está pensando que estar dentro de igreja, religião, é estar em Deus? Não, eu não sou do mundo não, eu sou de Deus. Como é que você acha que é de Deus? Porque você está numa religião? Principalmente esse grupo religioso evangélico? Não, nós não somos do mundo. Quem lhe faz entender que você é de Deus? Quem lhe faz ter a garantia de que você está em Deus? Não coloque sua fé, seu alicerce, seu fundamento, sua esperança, sua certeza e confiança nessa tua igreja não, irmão. Nessa tua vida religiosa não. Porque vocês julgam as pessoas pela sua religiosidade, a sua formalidade religiosa. Quer ver uma coisa? Eu digo isso porque eu sou testemunha de fatos que eu contemplei. Religiosos, hipócritas, mentirosos. Falam bem de você, mas depois ficam lhe julgando, condenando, criticando, desfazendo da sua pessoa. Uma religiosa de um determinado ministério evangélico, muito radical, que acha que santidade está no cabelo, no cocó, e que acha que santidade é não usar brinco, não botar maquiagem, que acha que santidade é usar roupa dentro de uma composição cobrindo o corpo todo. Esses religiosos legalistas, fundamentalistas, né, radicais de religião, hipócritas da religião, julgam as pessoas pela sua formalidade religiosa. Eu vi uma pessoa, um discípulo de religião, um hipócrita da religião, julgar outra pessoa. Olha o julgamento dela. Isso é de Deus? Olha, isso é do diabo. Ó. Dando lugar ao diabo. Agora, veja por que ela disse isso. Observe por que essa pessoa religiosa julgou outra pessoa, que também era da mesma religião, só porque não fazia parte do mesmo ministério. Essa pessoa religiosa, eu não estou aqui para expor a pessoa particular. Eu estou aqui para expor os fatos. A realidade que é notório. Para combater o erro. Amém? Aprendam isso. Eu não estou aqui para expor a pessoa particular. Por isso que eu não estou aqui trazendo nome. Então essa pessoa religiosa julgou a outra. Agora, olha o critério. Por onde ela julgou a pessoa. Dizendo que aquela pessoa não era de Deus. Que era do diabo. Olha, quem é de Deus vive assim. Por quê? Porque a pessoa não estava vestida como ela, na formalidade religiosa dela, na radicalidade religiosa dela. A pessoa não tinha a vida dentro dos princípios religiosos dela. Ela julgou a pessoa porque a pessoa estava de brinco, porque a outra pessoa estava usando maquiagem, porque a outra pessoa estava com a camisa de alça e estava com a saia acima do joelho. Ela julgou essa pessoa, dizendo que era do diabo, por meio da aparência.
eu digo, está certo ou errado essa pessoa? Quem é mais do diabo? Essa pessoa que julgou ou aquela pessoa que foi julgada? Quem é mais do diabo é essa pessoa que está julgando. Porque ela está pecando mais do que a outra. Porque ela está pecando, ela está condenando, ela está colocando-se no lugar de Deus. Ela está errando o alvo, pois Jesus disse, não julgai pela aparência, e o povo está julgando pela aparência. Os religiosos, principalmente das religiões evangélicas, julgam, condenam e desprezam as pessoas pela aparência. Se vê uma pessoa na mesa do bar, já diz logo. Não quer nem conversa. Olha, é do diabo, ó, tá bebendo. Às vezes o cara tá ali, nem bebendo tá, mas já julga logo. Chega na igreja lá, no reduto deles, onde eles dizem que é o mundo de Deus. Aí, ó, vice fulano tá no bar, desviou. Julgou precipitadamente, pela aparência. Às vezes a pessoa estava ali no bar, nem bebendo estava conversando com um amigo, sentou ali. Não, mas é pecado, não pode. Quem disse? Quem diz isso é seu líder. Seu escravo religioso que fica prendendo vocês nessas religiosidade, nesse termo, nesse meio de justiça do homem. Filosofia vã com pretexto de santidade, de humildade, que não é Deus que pede, é o homem. Então, se tem um grupo de pessoas que julga mais as outras pessoas, julga a família, julga irmão, julga parente, julga vizinho, julga quem está no meio deles, rapaz, eu vivi nesse meio, irmão. Eu vivi nesse reduto de Satanás. Eu digo, não estou aqui julgando, não, estou falando a verdade, irmão. Estou falando a verdade. Ah, irmão, mas não é todos. Se você não quiser ser enquadrado nesse princípio, saia daí. Vida com Deus é na palavra, é em Cristo. Quando você está dentro do sistema religioso, você é considerado um religioso. Você está dentro do sistema. E não pense você que é de Deus dentro do sistema, não. Viu? Não, mas tem homem de Deus. Tem, mas tem que sair. Se não quiser se perder. Porque quem é de Deus, ele anda numa direção, numa doutrina, guiado pelo um só Espírito, submisso à autoridade de uma cabeça que é Cristo. Quem é de Deus não é escravo, nem dominado, nem submisso, nem vive prática e devoção à religião, irmão. É diferente o que a religião leva o povo a viver do que o Evangelho nos ensina para viver. É diferente, é caminhos opostos. Ah, irmão, mas a religião evangélica é de Deus. Quem disse a você? Essa religião evangélica foi criada pelo homem. Jesus não deixou nenhuma religião evangélica. Jesus deixou o Evangelho para você seguir o Evangelho, que é uma informação por onde você tem o conhecimento que vai lhe libertar. Não é igreja evangélica por onde você vai estar escravo, alienado, dependente, escravizado, vivendo dentro de toda regra, norma e domínio dos homens na autoridade lá. Cuidado! O Evangelho não é uma igreja evangélica, uma religião evangélica. Jesus não deixou nenhuma religião, principalmente evangélica, católica, testemunha de Jeová, mormon. O que Jesus deixou foi o Evangelho, foi o conhecimento, para que todos conheçam e sejam libertos. E ele mandou aqueles que já conheceram pregar também esse conhecimento para outros conhecer, e se crer serão salvos. Ele não deixou nenhuma instituição dentro de muita regra, norma, dentro de domínio e autoridade do homem para escravizar o povo naquele ambiente, centralizando naquele lugar, como se fosse a vida com Deus. Isso é religiosidade. Religiosidade é tudo aquilo que o homem vive pensando que está vivendo para Deus. Religiosidade é tudo aquilo que o homem se submete a guardar e praticar, pensando que é o meio para chegar a Deus. Isso é religiosidade. Agora, o caminho para você chegar a Deus, a vida com Deus, o meio de alcançar a graça de Deus, não é dentro de nenhuma servidão de religião. Não é dentro de nenhuma devoção de religião. Não é dentro de nenhuma instituição guardando regras, normas e princípios estabelecidos pelo governo humano na autoridade do homem. É por Jesus Cristo. É por Cristo que determinou, que estabeleceu o meio, o caminho, a vida do homem com Deus. E é por Ele. Ele não mandou ninguém. Venha a mim pela igreja.
Vá para a igreja buscar a Deus. Esteja na religião evangélica, que é a verdadeira, para você ser de Deus. Ou a católica, ou a espírita. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta. Ele disse, vinde a mim, creiam em mim, estejam em mim, aprendam de mim, guardem a minha palavra, que é o alicerce, que é o fundamento, aonde eu e você está firmado, se tiver na palavra dele, sendo fiel até a morte, guardando o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a vida de fé, não é a vida de prática de vida religiosa, não é a vida de devoção religiosa, não é a vida de formalidade religiosa. A vida de fé com Deus é uma vida com entendimento, com sabedoria, dentro daquilo que Deus revela no Evangelho. Não é dentro daquilo que os homens estabelecem nas igrejas evangélicas. Então, meus amados irmãos, não julga ninguém pela aparência, não. Porque o julgamento do religioso é que de Deus é quem está na religião. O julgamento do religioso é que salvo é quem é da religião. O julgamento dos religiosos é que só é salvo e só é de Deus quem está dentro das religiões. E cada um se detém o detentor da verdade, exclusivizando a sua religião como um lugar para você ser salvo. Quantos evangélicos aí, irmão, perdidos, não conhecem nada de Deus, irmão, e se julgam de Deus, condenam os outros, diz que estão servindo a Deus, adorando a Deus. É uma prática vã, é paganismo, é misticismo, é heresia, é abominação, é vento de doutrina, evangelho anátema, doutrina de demônios, heresia de perdição, o povo vivendo tudo que Deus abomina, tudo contrário ao evangelho, e dizem que é de Deus. Então, eu estou trazendo esse esclarecimento, esse relato, para orientar você. Você pode ser de uma instituição evangélica, você pode ser de uma instituição católica, religiosa, ou qualquer outra. Eu peço a você, não se apoie confiando que está em Deus dentro dessa religião. Faça o que Jesus disse. Examine as Escrituras, para você ver para onde é que ela te orienta a ir e a estar. Examine as Escrituras, para você conhecer aonde é que vai estar seguro em Deus, guardado na salvação. Examine as Escrituras, para você conhecer o que é que Deus quer de nós, para que a gente viva com Ele como fé, estando na comunhão com Ele. Aprenda isso e você será livre. E como você pode aprender isso? Você tem que conhecer a verdade. Essa verdade é Jesus. Aprenda dele. E ele disse, aprendam de mim, sigam a mim, estejam em mim, e as minhas palavras em vós. E aí você vai ser liberto verdadeiramente. Amém, meus amados irmãos? Não estou aqui criticando a você, particular, de nenhuma religião. Eu estou aqui expondo e condenando o sistema religioso e os religiosos dentro do julgamento que fazem. Amém? Entenda isso.